de 90 milhões de anos atrás. E seu domínio durou mais de 25 milhões de anos. Ele pesava 7 toneladas. Chegava a 5 metros de altura. E sua área de ocorrência era do Canadá ao Texas. E nada sobrevivia aos seus dentes robustos e mordida poderosa. Já que o T-Rex tinha de usar os dentes para triturar os ossos, não podia ter dentes estreitos como os outros dinossauros carnívoros. Seus dentes tinham de ser muito largos e fariam grandes estragos em qualquer coisa que mordessem. Os dentes do T-Rex tinham uma forma muito particular. Eram recurvados e serrilhados. Os pesquisadores, então, voltaram à estaca zero. E uma coisa ficou bem clara. Não foi o T-Rex que matou o Edmontossauro. Existem apenas 2 marcas grandes de dentes na cauda, então não acho que foi um T-Rex que matou o dinossauro. Se o tivesse atacado e matado, acho que haveria bem mais evidências desse ataque. A cauda teria sido um dos alvos mais óbvios do T-Rex, e seria de se esperar que houvesse muitas marcas de mordida e ossos esmagados e partidos. Mas como não é o caso, parece que o bico de pato já estava morto antes mesmo do T-Rex ter aparecido. Se o T-Rex tivesse atacado o herbívoro, seus ossos teriam sido pulverizados. Mas o tamanho e o formato das mordidas apontavam para um raptor. Essa era uma pista primordial. O T-Rex chegou depois do ataque dos raptores. Então, os especialistas começaram a montar uma imagem de como a batalha entre o bico de pato e um bando de raptores teria começado. Eles começaram por examinar as diferenças entre o predador e a presa. Se considerarmos apenas a força física, o Edmontossauro supera de longe o dromeossauro individual. Só os músculos das pernas dele devem ter o mesmo peso de um dromeossauro inteiro. Então ele será muito mais poderoso. E talvez até mesmo a soma de toda a força muscular do bando, se nós comparássemos com o Edmontossauro, ainda assim é provável que o Edmontossauro vencesse. Este é um caso em que o bico de pato era mais poderoso do que os seus predadores. Para matar, os raptores contavam com sua velocidade e agilidade. Estima-se que eles eram capazes de correr a quase 64 quilômetros por hora. É claro que os raptores são animais muito velozes e ágeis. Então, a vantagem do dromeossauro sobre o Edmontossauro é sua velocidade e agilidade. Atacando em bando, ferindo o animal e se retirando depois, eles podiam esperar para ver a reação da presa. E como é provável que vários raptores atacassem ao mesmo tempo, talvez desviassem a atenção do Edmontossauro dos raptores que estavam atrás dele, mas aí seria tarde demais. Usando as táticas dos lobos e manadas de leões modernos, os dinossauros, como os dromeossauros, podiam pegar presas bem maiores do que eles. Os especialistas se basearam na teoria de que os raptores, como os predadores modernos, dependiam do olfato para alertá-los da presença de presas. Para os leões e os lobos conseguirem capturar as suas vítimas, a primeira coisa que eles precisam fazer é localizá-la. É nessa hora que o olfato aguçado dá a eles a vantagem. E os raptores contariam com esse mesmo sentido do olfato para detectar e reconhecer suas presas muito antes de vê-las ou até mesmo ouvi-las. Assim, o bando tinha tempo de preparar uma emboscada e surpreender as suas vítimas. Agora, nós sabemos que o bico de pato era um dinossauro muito comum na América do Norte no final do Cretáceo. Especialistas acreditam que ele se defendia usando a cauda como uma clava gigante. Calcula-se que, com um golpe direto, ele poderia até fazer um carro pequeno voar.
Muitos restos espalhados por uma área grande são um sinal de que era bem sucedido. E em relação ao Edmontossauro, encontramos dezenas de milhares de restos deles fossilizados na América do Norte. E já que encontramos tantos, é evidente que eles tinham a habilidade de se defender. Então eu acho que a cauda era sua principal arma. Mas não se esqueçam dos raptores. Eles foram projetados para matar e tinham muitas armas em seu arsenal. A descoberta de fósseis de grupos de deinônicos em vários sítios foi um dos primeiros indícios de que membros da família dos raptores caçavam em bando. Embora esse método de caçar seja usado por mamíferos da atualidade, ele se origina desses dinossauros. Mas o T-Rex tinha ossos mais pesados do que esses dinossauros parecidos com pássaros. Seu esqueleto foi feito para ser resistente. Se um bando de raptores desse de cara com um animal tão grande quanto um Tiranossauro Rex, teria de tomar uma decisão de vida ou morte, lutar ou fugir. Os predadores modernos enfrentam essa mesma decisão todo dia. Você fica e encara o seu rival ou foge para viver e lutar mais um dia? Como os gatos modernos, o T-Rex marcava seu território com o cheiro e raramente ultrapassava suas fronteiras. Mas diferente da maioria dos dinossauros, o T-Rex era grande e feroz o suficiente para se aventurar fora de seu território sem medo de ser atacado. Com base nas evidências que conseguimos e sabendo como os animais modernos que caçam em bando espreitam os herbívoros grandes, imaginamos como pode ter sido. Mas não é só um palpite. Nós usamos a ciência e as evidências fósseis para sustentar nossas teorias. Usando os últimos avanços da tecnologia e o conhecimento sobre o comportamento animal, especialistas conseguiram reunir novas evidências sobre como um grupo de raptores conseguia coordenar seu ataque como uma companhia de soldados pré-histórica. Há 65 milhões de anos, onde a Dakota do Sul se encontra hoje, um bico de pato solitário estava procurando comida. As evidências nos mostram que ele se separou de sua manada. Procurando outros membros de sua espécie, o Edmontossauro vagou sem rumo pela floresta. Seu cérebro pequeno estava lutando para se ajustar à solidão, e ele não fazia ideia de que estava entrando bem no meio do território de um bando de dromeossauros. E dromeossauro é o nome científico para os raptores. Seu nome significa lagarto veloz, e era assim que eles caçavam. Eles emboscavam as presas e as perseguiam. Geralmente eles atacavam animais menores. Mas se um herbívoro grande cruzasse seu caminho, instintivamente eles o atacavam. Esperando o momento certo para atacar, os dromeossauros permaneciam imóveis. O Edmontossauro começa a se aproximar. Ele era imenso comparado a esses pequenos raptores. Mas o resto do bando não atacaria até a fêmea alfa tomar a iniciativa. O instinto lhe dizia para deixar esse animal gigantesco em paz. Mas ver um intruso caminhando bem no meio do seu território foi demais para ela. Então ela começou um ataque. O bico de pato tinha uma pele grossa e a habilidade de se sacudir rapidamente para se livrar de predadores. Mas os raptores tinham um equilíbrio incrível e eram capazes de cair sobre as patas como os gatos.
Com a velocidade de um raio, os raptores lançaram seu segundo ataque. Mas dessa vez o dirigiram para o crânio e o pescoço do bico de pato. Embora tivessem garras afiadas, o couro do Edmontossauro era muito duro e difícil de penetrar. Então eles atacaram o lugar menos resistente, que era o pescoço. Os raptores eram inteligentes o bastante para dirigir seus ataques contra as áreas vulneráveis, como os olhos e a garganta. O objetivo era deixar as vítimas indefesas rapidamente e vê-las sangrar até a morte para evitar uma reação que podia resultar em ferimentos. De pé sobre as pernas traseiras e em posição de usar seu grande peso como vantagem, esperando pelo momento certo, ele se inclinou para a frente e bateu as pernas no chão, esmagando um dos raptores embaixo de seus pés dianteiros. Como os pássaros, os ossos dos raptores eram ocos. Até mesmo um bastão de beisebol de madeira bastaria para parti-los ao meio. Mas agora os cientistas sabem outra coisa: que os raptores se comunicavam com rápidos gestos de mão. Os raptores, como os dromeossauros, tinham um cérebro relativamente complexo para um dinossauro. Eles eram eficientes porque tinham a habilidade de reagir a uma determinada situação com relativa rapidez. E conseguir fazer um ataque simultâneo é uma opção muito eficaz quando se ataca uma coisa tão grande quanto o Edmontossauro. A pele do Edmontossauro tinha até 8 centímetros de espessura e era coberta de pequenos calos duros e arredondados. E como a pele dos bicos de pato era tão grossa, os raptores não conseguiam pegá-los num golpe só. Mas no caso dos raptores, a quantidade era quase tão eficaz quanto a qualidade. Se provocassem feridas pequenas suficientes, a perda de sangue teria o mesmo efeito que uma ferida muito grande. E esse tipo de abordagem funcionava bem para os raptores e evitava que se ferissem na batalha. Mais